Intensidade, força, saída de bola, passes precisos, visão de jogo. Isso é tudo que o Sampaoli gosta no primeiro volante do seu time. E será que o Matias Galarza pode atender esses requisitos? Vamos, junto comigo, conhecer mais o futebol de Matias Galarza, que, de acordo com as notícias, está muito bem encaminhado com o Atlético Mineiro. Estou gravando esse vídeo no dia 13/12, às 17h20, 5h20 da tarde. Então vamos começar analisando o transfer market de Matias Galarza. 23 anos, argentino, 1,86 m, volante. O valor de mercado atual, 4 milhões de euros. Tem contrato com o Talleres até dia 31/12 de 2028. Então, caso o Atlético feche com esse jogador, terá que investir um valor. Não é um valor tão alto, mas para o Atlético no momento que está, não sei se será um valor tão alto, né? No torneio Apertura, a gente vai olhar rapidinho aqui a questão de jogos: 44% jogos titular, 40% minutos em campo, 9% participações em gols, em 16 jogos possíveis, né? Em 6 jogos possíveis na Libertadores foi 50% titular, 47% minutos em campo, aqui não teve nenhuma participação em gols. No Clausura já aumentou a participação dele como titular para 75%, 73% de minutos em campo e nenhuma participação em gols e 4 cartões amarelos. E no playoff foi só um jogo titular. Analisando aqui a posição principal dele é volante, posição secundária é o meia central. O valor de mercado dele teve um pico, né? O ponto mais alto foi com 22 anos, ali no meio de 24, 7 milhões de euros. E está numa decrescente aqui, hoje está em 4 milhões de euros. Ele nasceu, né, no futebol no Argentino Júnior, foi transferido para Genk por 800 mil euros. E o Talleres comprou ele no dia 22/8 de 2024 pagou 3,6 milhões de euros. Na verdade, o Genk comprou ele por 6 milhões de euros. Então, teve um prejuízinho aqui, né? Mas vamos agora para o SofaScore do jogador no campeonato argentino. A média da nossa SofaScore, né? Se a gente clicar aqui, ele representa, né, em um período de tempo em várias partidas. Então ela é calculada somando a nota do SofaScore e dividindo pelo total de número de partidas. Então a média dele é 6,95. Para mim, uma nota razoável para boa. No final do vídeo, depois de a gente analisar alguns lances dele que eu deixei separado aqui, eu vou né, dar a minha nota e o que eu acho desse jogador para o Atlético. Em destaques temos Talleres e Sarmiento, que ele teve 7,4, a gente pode até entrar nesse jogo aqui. E outro destaque contra o Instituto, né, 7,3. E a gente pode também analisar um pouco sobre a partida do que perdeu, né? O Talleres perdeu para o River Plate, que ele teve uma nota boa. Vamos analisar aqui rapidamente o Matias Galarza nesse jogo. O mapa de calor da partida, né, contra o Sarmiento. Ele foi bem legal aqui, né, como volante, caindo mais pela direita. A questão de assistência não teve nenhuma, né? Passes precisos, muito passes precisos, meio que lateral na saída de jogo, né? Se a gente pode pensar dessa maneira. Ações com a bola, 56 dribles, não acertou, perdeu 12, né? Perdeu a posse de bola em 12, desarmes de 3, ele ganhou 3, duelos no chão, 10, ele ganhou 8, duelos altos, 2, ele ganhou 2. Então nesse jogo aqui ele teve esses números. Ele foi substituído pelo Camilo Portilha, né? Que a gente também... o Atlético estava negociando, né? Vamos olhar aqui no outro jogo. Ele já veio mais para a zaga, né? Nesse jogo aqui, ó, lado esquerdo, né? Esse aqui é o Nicolás, desculpa, Matias Galarza. Então aqui ele foi um volante mais caindo pelo lado esquerdo do campo.
A gente olhar aqui, passes certos, 82%. A gente olhar aqui no passes, vamos olhar. Passes precisos. Passes precisos, aí já teve mais ataque, né? Os passes dele já foi mais em vertical, né? Em diagonal, que servindo o ataque. Então nesse jogo eu já achei melhor a questão do... Como é que eu posso falar? Recuperação de bola também, ó, foi bem dinâmico, né? Não ficou preso só em um lado. Lógico que a gente vê o mapa de calor dele, foi mais pelo lado esquerdo, então ele teve maior interceptações, recuperação de bola, né? Pelo lado esquerdo. Passes no campo adversário, ó, legal, ó, legal. Isso aqui eu já gostei. Naquele outro jogo ele já não fez tanto, mas nesse já fez, tá vendo? Então isso aqui é bem importante pro Sampaoli, né? Saída de bola para fazer as triangulações, transições rápidas, né? A posse de bola também é importante. Passos no próprio campo, 17. Então ele deu mais passes no campo adversário do que no seu campo. E vamos analisar também aqui o Talleres e o River Plate. Foi um jogo que perdeu o Talleres, mas se a gente vê pelas notas, o Talleres atacou muito mais, né? Porque as notas altas do River Plate são da defesa e do goleiro. Mas vamos ver o Matias Galarza. Talvez eu falei Calazar aí, então perdão. Vamos olhar aqui. Passes certos, novamente, 90% de passes certos. Sendo que de 51 passes, ele deu 24 no campo do adversário, 88% de acerto. Como eu falei naquela hora, então o Talleres deve ter atacado bastante, né, aqui o River Plate, ó. Esse momento de ataque, só o River Plate foi onde fez o gol aqui, que meio que dominou o jogo, né? Aqui acho que o Talleres já tinha ficado desanimado, né? Um gol aqui quase no final do jogo, né? E vamos olhar mais informações para esse jogo, né? 93% de passes no próprio campo. Esses passes longos em várias jogadas do Sampaoli é muito importante. Então de 2 ele acertou 2, beleza, ações com a bola 69. Vamos para desarmes 2, ele ganhou 1, duelos no chão 8, né, de 13 duelos altos no chão, pelo alto 2 de 2. Então são os números legais para um volante. Agora a gente vai analisar alguns lances do Matias Galarza. Se caso não aparecer essa parte, é porque eu precisei tirar, beleza, pessoal? Mas eu vou tentar parar aqui vários lances aqui e a gente pode ir analisando. Então vamos analisar, acho que a primeira é um combate, né, do Matias Galarza. Então já recuperou a bola. O que eu gosto, vou tentar voltar aqui. E essa parte vai ser bem trocando a ideia aqui com vocês, sabe? Vamos olhar aqui. O que eu gosto, ó, ele recuperou a bola e pode ver o movimento assim, da cabeça dele, ó. Ele já olha o lance para poder tirar a bola ali e já levanta, tá vendo aqui, ó? Ele levanta a cabeça já para poder olhar qual jogada ele vai poder fazer. Eu acho isso muito importante para um volante. E ele teve uma intensidade alta aqui nesse lance, né? Vamos dar sequência. Então ele viu, ele poderia tocar aqui, ter até esse marcador, aqui, ó, esse marcador. Vou ter que selecionar aqui, ó. Esse marcador aqui, ó, viu que ele poderia tocar para esse jogador, só que ele teve a visão e a rapidez, né, de poder decidir a jogada e tentar dar um drible, que eu não sei se deu certo, eu estou vendo esse vídeo com vocês. Deu um drible, né, então aqui 1 contra 1, um drible rápido. E novamente, ó, pode ver que ele sempre com o corpo em pé, erguido, assim, então isso eu gosto bastante. Mas vamos continuar, não vi esse vídeo, tá? Não vi esse vídeo. E talvez eu vou pausar um pouco até para não ter alguma chance de dar problema. Vou até aumentar minha câmerazinha aqui um pouco, pessoal. Talvez ajude, né? Tá vendo? Ó, o que eu falei para vocês, ó. Ele olha muito o jogo, quer ver? Nesse lance. Vamos ver aqui, ó. Ó, isso que eu acho muito importante, tá vendo?
ele não tá olhando para a bola. Meu pai sempre falava isso. Quando a gente vê um jogador bagre é porque fica olhando muito para a bola. Então ele tá olhando já qual que é o posicionamento do adversário que vem na frente dele aqui para poder escolher a melhor jogada. Então vamos ver se foi a melhor jogada. Então, ó, já viu? Ele tava olhando o adversário para saber. Ele gosta dessa voltinha, hein? Ele gosta dessa voltinha. Vamos dar mais uma olhada. Tirou a bola, isso eu acho muito importante também. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ele vai vir para tirar a bola, porém ele tem um lance de poder driblar logo depois que ele intercepta a bola. Quer ver, ó? Ele vem, interceptou e já vai para as frente, tá vendo? E olha de novo. Olha, vou selecionar aqui, ó. Olha a cabeça dele, olhando o jogo. Isso é muito importante. Então ele já vai, já olha aqui para saber o que pode fazer. Vai para frente, olhou de novo, a gente vê que ele deu uma olhada mesmo ao lance completo. Ó. Olhou, tocou no meio, foi a melhor jogada ali que ele achou que deveria fazer. Saída de bola rápida, né, com os zagueiros. Aqui, ó, gente, ele tira a bola do jogador, beleza, ó, e não desiste e olha, já faz a mesma coisa. Então a jogada dele é roubar a bola, né, a marcação, eu estou achando com intensidade, certo? E já visão de jogo. A visão de jogo para saber, já vai embora quando tá um pouco campo livre e já toca pro jogo dar continuidade. Novamente ele vai para cima, então não é daqueles volantes que ficam parados com a bola, né? Ele vai para cima da jogada, ó, tá vendo? Voltou, olhou, olha bastante, um lançamento, não sei se estava impedido, mas foi uma boa assistência. Novamente ele tem esse drible, então a gente já pode ver que em várias jogadas ele faz esse driblezinho pro lado, para trás, para tirar o marcador em cima dele. E olhou o jogo de novo e fez o lançamento. Então até agora, assim, eu tô gostando dos vídeos. Eu vi uns 10 jogos, né, do Tajeres esse ano. Então eu já tinha visto um pouco do futebol dele. Mas aqui com o vídeo a gente só não olha só o vídeo, né? A gente vê uma análise um pouco melhor, né? Não somente os pontos positivos, a gente pode ver um defeito aqui que a gente possa encontrar. Mas o que eu tô gostando dele é essa visão de jogo, certo? E sempre com a cabeça em pé. Pênalti. Tem que aprender a bater pênalti para bater pênalti no Galo. Marcação forte. Saída de pressão, certo? Eu poderia até tocar para cá, tal, mas saída de pressão. Mas lembrando, tá, pessoal? Até voltar aqui. Mas lembrando que a gente tá vendo os vídeos, né, que são os pontos positivos deles, cara. Não ia fazer um vídeo do cara para colocar coisas ruins. Mas vamos fazer uma análise geral aqui pelos números depois. E aí eu espero, né, que vocês também comentem aqui embaixo o que você achou desse jogador. Não vamos tirar, né, todas as avaliações desse jogador por esse vídeo, mas a gente pode ver algumas coisas que pode ajudar ali no esquema do Sampaoli. Voltando aqui no vídeo. Faz muito lançamento, né? Talvez seja o jogo do Tajeres também. Vamos ver chute. Chute, entrada na área, então ele entra também um pouco na área ali. Talvez um box to box, não sei. Temos que pensar, né? Recebeu falta, vou passar um pouquinho o vídeo aqui pra frente para não ficar tão longo. Novamente lançamento. Pontos que eu achei nesse vídeo legal. Ele tem uma boa visão de jogo, certo? Ele olha muito o jogo. E os lançamentos dele não é aqueles chutão. Então, esse é um ponto positivo. Segundo ponto que eu falei para vocês, aquela questão de levantar o corpo para poder olhar a jogada, isso eu acho muito interessante para um volante. E um ponto que depois a gente pode até estudar mais é a questão de interceptação de bola. Então, esses pontos, olhando isso e olhando os números, são pontos que eu achei legal nesse jogador. Vamos ver mais aqui.
recuperação de bola, né? Ele é bem... Uma coisa é certa, ele é bem intenso nas jogadas, né? Se a gente pode mesmo nesse vídeo, que pode ser tudo positivo para ele, é uma informação importante, né? Saída de bola, porrada. Mas aqui no Brasil, não sei se vocês, né? Aqui no Brasil eu acho que os caras... como é que eu posso falar? Os caras parecem que não dá mais essas entradas, né? Quando vem da Argentina, da Colômbia. Será que eu acho que eles ficam um pouco mais frouxos aqui no Brasil? Sei lá. Lançamento. Vamos ver mais uns 2 lances dele aqui. De novo, visão de jogo. Isso eu gostei. Sério mesmo. Isso é o que eu gostei. Essa visão de jogo. Sabe? É esse dribling que ele dá pra cortar assim, né? Por um lado, pro outro, assim, tal. Isso é bem legal. Então é isso, pessoal. Agora eu vou dar a minha opinião. O Atlético sofre, já tem pelo menos 2 temporadas com a falta de primeiro volante. Teve uma época, nesse ano, que eu tava muito bravo com o Atlético Mineiro e eu comecei a estudar vários volantes. E o Matias foi um dos volantes que eu comecei a estudar um pouco. E eu falei, cara, esse jogador aqui seria muito bom pro elenco. Porque já é novo ainda, né? E eu acho que o Atlético, pro nível do Atlético assim, que tá procurando ser, precisa de um volante, eu acho que mais experiente e com mais intensidade. Então, eu aprovo essa contratação, mas para elenco, para disputar vaga de titular e também por questão de quantidade de jogos poder entrar aos poucos. Como o Atlético não tem nenhum primeiro volante, eu acho uma boa contratação do Matias. Porém, tem que trazer alguém mais cascudo, com mais intensidade e que já tenha mais experiência para poder ser o titular inicialmente. Tem um jogador que eu acho que com a aposta, depois de contratar esses 2 que o Atlético poderia fazer essa aposta, é o Joaquim Mosqueira. Então, é um jogador novo, talentoso. Se não me engano, o Joaquim Mosqueira é do Talleres também. Mosqueira. Joaquim Mosqueira. Vou mostrar ele aqui para vocês. Do Talleres também. Esse jogador aqui, ó, ele é novo, 21 anos, 2 milhões de euros, desculpa. União Santa Fé, Talleres. Então, esse jogador aqui, para uma aposta, seria bom para o Atlético Mineiro também. Então, a minha nota para o Matias é 6.5, certo? Para a contratação no Atlético. Mas isso pode mudar na temporada, se caso ele fechar com o Atlético e subir essa nota do Matias. Mas, para a primeira contratação, pensando em elenco, eu aprovo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal. Eu estou com a meta de 500 inscritos para bater, então peço a ajuda de todos. Muito obrigado e até a próxima. Fui!